sódio, potássio, cloro, fósforo, enxofre, cálcio, íons que são extremamente necessários para todas as funções do corpo. Vocês estudaram lá em bioquímica, no primeiro período, que você tinha lá, por exemplo, a, a hipocalemia, a osteoporose, todos esses problemas causados por desregulação desses íons. Você tem, por exemplo, quando você perde muito do íon do cálcio, você teria osteoporose. Quando você perde muito fósforo, também gera osteoporose, porque eles são transportados juntos. O enxofre que funciona aí para fazer um monte de coisa, inclusive lá o ATP que a gente precisa para energia. O cloro, que é o principal íon inibidor. Se você tiver demais, você pode ter ali uma depressão do sistema nervoso. Se tiver de menos, pode causar o contrário, pode causar uma excitação, pode causar uma epilepsia, uma convulsão. O potássio e o cálcio e o sódio, os dois principais aí da regulação osmótica, causam desde um episódio aí de desidratação até um episódio mais complexo de hipoglicemia. Então é muito relacionado todos esses íons aí, por isso que eles são tão bem controlados. Você tem vários hormônios que eles controlam diretamente, a calcitonina, que a gente viu pelo passado, o, o próprio aldosterona, ADH, todos esses são para controlar a entrada e saída desses íons para não faltar. Regulação do pH ele tem que ser muito bem concentrado. Vocês lembram que o pH ele é concentrado aí numa faixa de 7, quando é neutro, que ele varia aí de 7,35 a 7,45. Isso é o pH normal do nosso sangue. Se tiver mais do que isso, você está num estado de alcalose. Se tiver menos que isso, você está no estado de acidose. Ambos são prejudiciais. Ambos vão causar distúrbios metabólicos que podem levar à morte. Vocês viram lá, a alcalose metabólica e a acidose metabólica também, bioquímica. Tudo isso daí está relacionado com um sistema bem complexo de regulação do pH para evitar essas variações. Se eu estou ali na faixa de 7,35 para 7,45, eu aumento drasticamente esse pH, e isso vai causar uma alcalose que causa prejuízos. Contrário também, se eu estou lá com um processo em que eu diminua demais o pH, eu posso causar uma acidose. A acidose vai causar desregulação de proteínas, acidez do sangue, mais um monte de coisa. Então, para evitar isso, o rim vai controlar a entrada e saída de dois compostos importantes, que é o hidrogênio e o bicarbonato. Vocês viram também bioquímica isso, da compensação. Se eu estou, por exemplo, muito ácido, aí o rim vai liberar mais ácido e reter o bicarbonato. Porque o bicarbonato, ele neutraliza. Vocês vão ver isso em digestório também. Em digestório, algumas células lá vão liberar o bicarbonato. O pâncreas, principalmente, ele libera muito bicarbonato para neutralizar o ácido clorídrico que vem do estômago. A comida vem cheia de ácido clorídrico, o quimo, ele vai vir cheio de ácido clorídrico e aí ele pode causar lesão no duodeno. E aí, para evitar isso, você usa o bicarbonato. Esse bicarbonato depois ele vai para o sangue e ele pode ser eliminado pela urina. E aí, para evitar isso, você retém. Já o contrário, se eu estou no caso de alcalose metabólica, eu vou jogar fora o bicarbonato, que ele deixaria o meio mais alcalino, e vou reter o hidrogênio, para deixar mais ácido. Então, essa é a forma de regulação do pH do rim. A excreção de resíduos é o que muita gente pensa. Geralmente, quando você pergunta para alguém qual a principal função do rim, vai dizer que é filtração. Não é filtração. Para você morrer por filtração, demoraria muito tempo. Tanto que você vê aí que pacientes com insuficiência renal vão definhando aos poucos. Isso vai causando acúmulo ali, até medicamentos vão se acumulando, e isso vai causando destruição do rim, que no final você morre também, porque o rim morreu. Mas demora muito tempo. Então, é um processo que demora muito tempo. Já uma volemia, uma desidratação, você morre rápido. Então, a principal função sempre vai ser regulação do volume. Se cair uma questão relacionada a isso, perguntando qual a principal função, equilíbrio hidrostático, que é a concentração aí de água do corpo. Mas ele também vai servir para a excreção de resíduos. Você tem, por exemplo, dois tipos de resíduos que são gerados pelo corpo, que são os metabólitos e os fenobióticos. Os metabólitos são produzidos, o próprio nome fala, são produzidos pelo metabolismo. Então você tem lá a creatinina, o que é produzida quando você faz o processo lá de contração muscular, se libera a creatinina, e vários diversos outros compostos, que a ureia, a amônia, todos esses processos aí que o corpo produz naturalmente são eliminados, até o CO2 mesmo, uma partezinha é eliminada pela urina, para não se acumular, porque são prejudiciais. A glicose, por exemplo, clássico, vocês já viram lá diabetes. A diabetes, um paciente diabético,
fica cheio de glicose no corpo porque ele não tem a insulina para jogar para dentro da célula. Aí, como ele está com o sangue cheio de glicose, essa glicose ela em excesso, ela começa a liberar radicais livres, que vão causar dano tecidual. Para evitar isso, você elimina na urina. Por isso que o principal sintoma aí da diabetes, principalmente tipo 1, mas também na tipo 2 desregulada, vai ser a urina doce, chamada de glicosúria. É quando você tem a urina bem doce, vocês já devem ter ouvido falar disso. Era um método, inclusive, de diagnóstico para diabetes, ou para pelo menos desconfiar, que era você urinar no chão e se encher de formiga, é porque você tinha uma alteração na filtração ou glicose demais. Nesse caso, é porque ele está eliminando a glicose para evitar aí retenção e dano. Já os xenobióticos, os medicamentos. Você tem aí, por exemplo, a penicilina, o famoso caso aí que era muito usado. Penicilina, na Primeira Guerra Mundial, quando foi descoberta, ela era muito facilmente excretada pelos rins. E aí, que era muito difícil de produzir, você pegava a urina de um soldado e dava para o outro beber, e isso já servia porque aí ele, na urina, teria o medicamento e ia ter a função nele. E aí, isso demonstra, porque a penicilina ela é muito facilmente excretada pelos rins, pela urina. E aí, para evitar isso, essa perda, fazer esse método. Mas isso mostra a eficácia, 99% da penicilina era eliminada pela urina. Então, mostra a grande eficácia do rim nessa parte de filtração. Ele consegue jogar praticamente tudo fora. Você tem também, por exemplo, o adoçante, qualquer coisa, uma toxina, um veneno, qualquer coisa que for parar no sangue, que não é próprio, que não é que o corpo queira, você vai eliminar na urina. E a produção hormonal, você tem 3 hormônios principais aí. A renina, que a gente vai falar muito dela hoje, que chama renina, angiotensina, aldosterona, principal aí. A eritropoetina, ela participa ali no ciclo da produção de células do sangue, lá na medula óssea, através da produção desse hormônio, a eritropoetina. Lembra de eritrócitos, a mesma coisa que hemácias. E o calcitriol, que é a formativa da vitamina D, que ele vai atuar na conversão. Vocês lembram que ela entra lá como 1,25, aí depois vira 25 de hidroxivitamina D3. Esses processos aí são regulados por esse hormônio, o calcitriol. Ele vai transformar a 1,25 de hidroxivitamina D3 em calcitriol, que é a vitamina D ativa. Quem faz isso é o próprio rim. Então, por isso que vocês viram lá em bioquímica também que a falta do rim, a insuficiência renal, vai causar osteoporose, porque diminui a produção do calcitriol, vitamina D. A vitamina D, sem ela, você não tem absorção de cálcio. Você pode tomar 50 litros de leite, você não vai absorver cálcio, porque precisa dessa vitamina atuando lá no intestino para ter absorção. E é isso. Essas são as 6 funções muito importantes, tem que saber direitinho cada uma delas. Cai bastante em questão, por isso que eu dei um foco maior. Vamos aqui para a anatomia do rim, para vocês entenderem primeiro a estrutura macroscópica. Ele é um órgão em formato aí de feijão, em par, conectado à ureter. A função principal é a produção da urina. Esse rim, é bom lembrar que o esquerdo ele é mais alto em relação ao direito, isso cai um pouquinho em algumas questões, verdadeiro ou falso, então lembra desse detalhezinho. Ele está retroperitoneal, ou seja, está atrás do peritônio, e localizado na cavidade abdominal. Lembrar lá da dor, a dor dele é referida lá nos flancos, foi questão aberta já do meu período, inclusive. A dor referida dele é nos flancos. Você faz lá a manobra de Jordan, não sei se vocês lembram. Você coloca a mão na região do flanco, dá uma batidinha, vai causar dor. É a forma de diagnóstico aí. Não é garantido que vai ser uma infecção renal, uma pielonefrite, mas é um indicativo, é um sinal positivo de Jordan, indica uma inflamação do rim. Aí, isso foi a estrutura macroscópica. Já a estrutura microscópica, aí é que chega a parte mais importante, você vai ter a organização aí em 2 pedaços. Você tem uma parte mais externa, que é essa região toda aqui, chamada de córtex renal, uma região mais interna, chamada de medula renal. O córtex renal não vai ter grandes estruturas. Tem uma parte do néfron que vai estar localizado lá, vou falar daqui a pouco sobre isso. O principal aqui é a medula, que é de onde vai escoar a urina. A urina vai ser produzida aqui, ó, toda essa região, e ela vai escoar através do ureter para descer aqui, ó, para ir ser armazenada lá na bexiga urinária, vesícula urinária. Então, vamos pegar por partes aqui cada um dos pontos. Primeiro, essa parte aqui, ó, das artérias e veias, tem vários aí, eu vou dar um foco bastante depois aí, principalmente nas arteríolas, na parte anterolar.
mas eles costumam cobrar muito para a prova prática da anatomia isso daqui. Vasos retos, aquelas interlobulares, interlobares, elas estão aqui, porque ele é dividido em lobos. Aí, cada uma dessas partes aqui na medula, essa parte triangular, você vai chamar de pirâmides renais. A pirâmide renal, você tem a papila renal, que é essa pontinha aqui. Cada papila renal vai desembocar em cálices renais menores, que são esses aqui, ó. Isso é um cálice, isso é um cálice, isso é um cálice. Essas partes aqui mais dilatadazinhas. Do cálice menor, ele vai gerar um cálice maior. Então, por exemplo, você tem aqui 3 cálices menores, que eles vão gerar esse cálice maior. Do cálice maior, você vem para a pelve renal, que é essa região aqui. Da pelve renal é de onde vai juntar toda a urina produzida aí, é como se fosse um ralo. A urina vai ser produzida aqui na região da medula, vai descer aqui pelas pirâmides para descer lá pelo ureter. Aqui, você vai ver que o rim ele tem várias faces aí, superior, inferior, margem medial, margem lateral. Na margem medial do rim, isso também é questão de prova, viu? Você tem aí o hilo renal. Hilo, vocês já devem ter visto em anatomia, é quando entra num órgão. Então, no órgão aqui vai estar entrando a veia, a artéria renal, o nervo renal e, principalmente, o ureter, que vai coletar. E aí a gente está analisando aqui, é um micro, mas meio macro. Micro mesmo, a gente vem agora, quando a gente chegar aqui na estrutura aí do rim, chamado de néfron. O que é o néfron? Ele é a unidade funcional do rim. Vocês viram muito bem isso lá no laboratório, né? Lá dá para ver alguns passos assim. Vocês viram muito em segundo período, no primeiro período, que já é fisiologia. Você tem lá, por exemplo, a unidade funcional, qual é o conceito da unidade funcional. E às vezes, só saber esse conceito já é o suficiente para acertar uma questão, viu? Então é importante. Unidade funcional do rim, unidade funcional no geral, é a menor unidade de um órgão para fazer toda a função do órgão. Então, por exemplo, lá no músculo, que a gente estudou no primeiro período, você tinha lá a unidade funcional do músculo, era o sarcômero, que era aquele bichinho lá, que tinha lá miosina, quitina, aquelas besteiras. Isso lá era a unidade funcional do músculo. Quando você pega o pulmão, a unidade funcional do pulmão é o alvéolo. Quando você pega lá o rim, a unidade funcional é o néfron. Então, ele é composto por 5 partes, ele faz toda a função, então, todos os processos que o rim faz, quem faz é o néfron, por isso que ele é a unidade funcional, e ele é composto por 5 partes. Eu gosto de classificar ele, inclusive, como a região tubular e a região de vasos. Você perceber aqui, ó, isso daqui são os tubos que compõem o néfron. Daqui a pouco eu vou falar cada parte dele e tal, mas entenda primeiro que ele é um tubo por onde vai passar a urina é fabricada aqui através do transporte da água nesses túbulos, que vai acrescentando ou tirando substâncias. Então, ele é formado aqui, ó, tudo isso daqui. Se você perceber, ele é muito bem articulado com vasos. Você tem aí as arteríolas, aqui é inclusive chamado de sistema porta, é o sistema porta renal. E vocês lembram lá que o sistema porta é quando ele entra como artéria e sai como veia. Então, ele vai receber o sangue e ao longo dele passar aqui por esses tubos, por isso que eles são bem juntinhos, ó, eles ficam até justos, um do lado do outro, você vai ter aí o transporte de substâncias entrando ou saindo dos túbulos. São chamados de vasos retos, inclusive. Então, essa daqui é a forma anatômica do néfron lá no rim. Se você conseguisse ver o néfron, você ia ver ele dessa forma aí. Mas, de forma didática, para facilitar o entendimento, a gente coloca ele dessa forma aqui, que é uma forma sequencial. É como se você pegasse uma mangueira, a mangueira está toda enrolada desse jeito aqui. Aí você pega essa mangueira e você estica ela para você conseguir ver cada parte dela. É exatamente isso que a gente faz no néfron. Então, você tem a primeira parte dilatada aqui, que é chamada de cápsula de Bowman. Segunda parte, que é mais contorcida aqui, ó. Vocês estão vendo que essa parte aqui, você vai ter uma região que acaba de sair da cápsula, que ele fica bem enrolado aqui, contorcido. Isso daqui é chamado de túbulo contorcido proximal. Ou só túbulo proximal, mas eu prefiro túbulo contorcido proximal. Então, ele está nessa primeira parte aqui, a parte proximal, porque está próximo da cápsula. Depois você vem para a alça de Henle, que é uma parte aí maior, é isso aqui tudo, ó, é a parte que vai entrar na medula
do rim. Você lembra córtex e medula? Então, ó, você vai imaginar o quê? Isso aqui também é importante para questões, viu? Você vai imaginar que essa região toda aqui é o córtex, e essa região de baixo aqui, até aqui, deixa eu botar de outra cor para facilitar. Isso daqui vai ser a medula. Então, de azul você tem a medula, de vermelho você tem um córtex. Ou seja, a alça de Henle, ela está localizada prioritariamente, majoritariamente aí na parte da medula renal. E aí, essa alça de Henle, ela vai ser dividida em segmentos também. Você tem aqui, ó, essa partezinha aqui chama segmento fino, aí você tem a parte descendente da alça de Henle, que ela vai descer aqui, ó, depois ela sobe como parte ascendente da alça de Henle, e todos os três aí formam a alça de Henle. Alça porque ele parece uma alça mesmo. Imaginar uma alça de bolsa, parece uma alça. Túbulo distal, a parte que vem logo após a alça de Henle. Túbulo distal, ele fica junto com o túbulo proximal anatomicamente, ó. Então perceba aqui, ó. Ele começou aqui como túbulo proximal, aí desceu como alça de Henle, subiu, e o túbulo contorcido proximal, o distal, ele se mistura aqui. Então ele fica junto com o túbulo contorcido proximal, os dois ficam juntos. Só que aqui, como eu falei, para facilitar, para ficar didático, a gente coloca ele assim bonitinho para você ver aqui que ele está passando depois. O túbulo contorcido distal porque está distante da cápsula, ele vai desembocar no ducto coletor, que é a última parte do néfron. Esse ducto coletor, a principal função dele é captar a urina já pronta. Até aqui, mais ou menos, você ainda vai ter a urina sendo fabricada. Quando sair aqui, ó, ela já vai estar 100% urina. Então, já é a urina para ser jogada fora mesmo. O ducto coletor, ele pega aí mais ou menos, não é um para cada dessas partes, não. Então, você vai imaginar que, por exemplo, aqui, essa pontinha que está saindo aqui, você vai imaginar que tem outro bicho desse aqui, exatamente assim, aqui. Então, várias dessas estruturas aqui, elas se conectam no ducto coletor, para cada uma delas fabricar lá a urina, sair aqui no ducto coletor. Então, esse detalhe é importante, porque tem gente que acha, inclusive, que é um néfron só para o rim. Não, não é assim, não. O rim é formado por milhares de néfrons. E esses néfrons, cada um deles está produzindo urina, para depois desembocar em ductos coletores. O ducto coletor, como eu falei, é um ralo. Ele vai levar lá para a região da papila, para o cálice menor, para ir para o cálice maior, para ir para a pelve renal, para ir por ureter e ser armazenado lá na bexiga. Então, esses foram só os componentes. De novo, cápsula de Baumann, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Agora vamos para os outros componentes associados, que é principalmente os vasos sanguíneos. Aqui, ó, você está vendo que, como eu mostrei aqui, ó, ele está intimamente relacionado com vasos sanguíneos. Os vasos, eles estão passando aí ao redor de todo os túbulos, essa parte de encanamentos aí do néfron. Por quê? Porque ao tempo todo ele vai ter contato com o sangue. E aí, inicia aqui na cápsula de Baumann. Na cápsula de Baumann, você vai ter uma arteríola conectando aqui e outra saindo aqui. E essa arteríola lá dentro, ela vai formar um glomérulo. Glomérulo é como se fosse um enovelado. Você vai pegar, é como se você pegasse uma corda e enrolasse aqui dentro. Então chama de glomérulo renal. Desse glomérulo, ele vai entrar, aí vai se enrolar todo, formando glomérulo, e vai sair. Essa parte que entrou é a arteríola aferente. Acabei de aferir. E essa daqui é a eferente. Vocês viram isso lá em neuro. Em neuro você não tinha uma raiz nervosa aferente, eferente? Aferente era a que recebia lá o estímulo. Eferente é a que mandava a resposta lá na medula. Que é a mesma coisa. Então ele entra pela aferente e sai pela eferente. Entra o quê? O sangue mesmo. Você lembra que o sangue ele é dividido em duas partes. Mais ou menos iguais aí, mais ou menos 60%, 40%. A parte líquida e a parte sólida, soro e plasma. A parte sólida vai conter células, vai conter lá os leucócitos, hemácias, plaquetas, proteínas, mas a parte líquida tem principalmente líquido, proteínas, hormônios, as coisas mais líquidas mesmo. Então, aqui vai entrar o sangue normalzinho. E vai ocorrer o primeiro processo aqui. Isso aqui também você vai ser muito cobrado, isso aí, inclusive, todos esses processos aqui, você tem que saber o local em que ocorre cada um, os 4 que eu vou citar.
A filtração, que é o primeiro processo, ele ocorre exclusivamente na cápsula de Bowman. Eu falei para vocês que isso aqui se chama glomérulo renal, isso aqui se chama cápsula de Bowman. O conjunto dos dois, cápsula e glomérulo, chama de corpúsculo renal. Vou ficar de olho no horário. Corpúsculo renal. Corpúsculo renal, ele vai fazer a função de filtração. O ato de filtrar o sangue, quem faz esse corpúsculo aqui, através de células chamadas de podócitos. Vou mostrar daqui a pouco. E aí, ele filtra o sangue, removendo aí a parte líquida da parte sólida. Então, tudo que vai entrar aqui é só líquido. É basicamente água, com algumas substâncias, coisas que eu quero eliminar, para depois que sair aqui, ó, fazer esse caminho todo, ele ser eliminado pela urina. Como urina, né, no caso. Então, o processo de filtração ocorre exclusivamente no corpúsculo renal, na cápsula de Bowman e glomérulo. Ao redor de todo o néfron, como eu falei, vai ter vasos sanguíneos aí. Por quê? Porque ele vai regular dois processos importantes chamados de reabsorção e secreção. A reabsorção é o quê? Digamos que você tem muita água que você estava eliminando ali. E aí, só que o corpo está precisando de água. Aí você faz o quê? Você reabsorve essa água. E aí ela volta para o sangue. Ou então, a glicose. A glicose, a gente não quer eliminar, como eu falei para vocês, se você tem uma urina doce, não estou falando para ninguém provar, né? Mas se você está com a urina doce, é porque você está com muita glicose na urina. E aí, essa glicose não é para ser jogada fora. Você se alimenta para você conseguir glicose. Você joga fora se ela estiver em excesso. Se ela não estiver em excesso, não tem porquê você tá jogando ela fora. Então, aqui, se você está eliminando glicose, durante a reabsorção, você vai puxar ela de volta. Esse processo de reabsorção ocorre no túbulo proximal, na alça de Henle, no túbulo distal e no ducto coletor. Ou seja, todas as 5 estruturas, todas as estruturas menos uma que é a cápsula de Bowman. Então, só não ocorre lá. No resto, todos acontece reabsorção. Já o processo de secreção, diferente de excreção, cuidado para não confundir, que é o último processo aqui. Vou falar logo da excreção. A excreção, o próprio nome fala, é o ato de, eu uso para lembrar, ó, excreção, você lembra lá de excluir. Então, ele vai jogar para fora do corpo o que não presta. Por exemplo, glicose em excesso. Ou então um medicamento que o corpo achar que não presta, que não é para ter um veneno, uma toxina, liberado através do processo de excreção, que acontece exclusivamente no ducto coletor. Igual lá, a filtração era exclusivamente lá na cápsula de Bowman. Além disso, o último processo é o de secreção. Esse processo de secreção, ele é o ato de você secretar de dentro do sangue para dentro do túbulo. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil entender a secreção. Você pegou aí a penicilina, que eu citei antes. Antibiótico lá, a penicilina. Você ingeriu aí, no seu sangue, estava com 100% de penicilina. Tem gente que pergunta por que eu iria fazer isso daqui. Você vai entender como é que os medicamentos têm ação se você elimina basicamente tudo pela urina. Quando chega aqui no rim para ser filtrado, ele já fez a função dele. Ele já fez o processo lá de distribuição, fez todo o processo de metabolismo. Então, o fármaco já fez ali a função dele. Ele não é para estar mais no corpo. Aí você vai eliminar pelo rim. Então, ele entrou aqui, ó, penicilina, estava com 100% de penicilina. Vai ter aqui um processo. Aqui ele vai passar, ó. Aí ele filtrou. Quando ele sai aqui, não sei se eu falei para vocês, mas quando ele sai, esse líquido que saiu do sangue, filtrado, chama literalmente de filtrado. Então, ele formou o filtrado, que é esse líquido que depois vai se transformar em urina quando sair aqui fora. Ele muda de nome para urina. É igual que vocês estão vendo lá em digestório. Ele começa como bolo alimentar, aí depois vira quimo, depois vira quilo, depois vira as fezes mesmo, bolo fecal. Então, só muda o nome. Ele entrou aqui como filtrado, tem uma composição, vai sair aqui como urina em outra composição totalmente diferente. Esse filtrado, ele vai vir aqui e vamos dizer que ele eliminou aqui, ó, 90% dessa penicilina. Mas no sangue ainda está aqui, ó, nesse sangue que saiu aqui na arteríola eferente, você ainda tem mais ou menos aí 10% de penicilina. Então, enquanto ele passar aqui, ó, por esses túbulos, a própria arteríola ela vai estar jogando para fora um pouquinho mais dessa penicilina. Ela vai estar jogando até que, por exemplo, jogou mais 5% aqui, jogou mais 3% aqui, jogou mais 2% aqui. No final, quando ele sai na urina,
O sangue antes, quando entrou, tinha 100% de penicilina. Agora, quando sair aqui na forma de urina, ó, que vai voltar para o corpo, essa artéria aqui, vai ter 0% de penicilina, e a urina vai ter 100% de penicilina. Ou seja, ao longo do percurso da urina, através desses túbulos, ele foi eliminando o restante que faltava da filtração aqui, que não foi filtrado, para que quando sair tenha eliminado todo o fármaco. Essa parte é um pouquinho mais chata, mas eu acredito que tem alguém gravando. Qualquer coisa, depois vocês passam aí com mais calma, para entender direitinho. Então, esses são os processos. Como eu falei, a filtração apenas no glomérulo, a excreção apenas no túbulo, no ducto coletor, o processo de reabsorção, túbulo proximal, túbulo distal e ducto coletor, e alça de Henle, já a secreção apenas nesses três aqui, ó. Túbulo proximal e distal e ducto coletor. Não acontece na alça de Henle. Tem uns detalhezinhos a mais que são importantes saber, como, por exemplo, no túbulo contorcido proximal, acontece principalmente reabsorção de água, é o principal local para reabsorção de água. Uma grande porcentagem da água vai ser reabsorvida aqui, menos nos outros aí. Então, por exemplo, aqui vai diminuir bem menos. Aqui você pode olhar por isso daqui, ó. Ele estava com 100% de volume quando ele entrou aqui como filtrado. Quando ele saiu aqui, ó, do túbulo proximal e veio para a alça de Henle, ele ainda continua, ó, ele perdeu 70%, então ele está com 30% do volume só. Ou seja, 70% da água foi absorvida aqui no túbulo contorcido proximal, e isso é importante para questões. Você entender que a maior parte da reabsorção de água ocorre no túbulo contorcido proximal. É chamado, inclusive, de filtrado isosmótico, porque iso, você lembra que significa igual, então isosmótico vem de osmose, porque ele não mexeu aí no, na concentração de soluto, ele mexeu só na concentração de solvente. É o contrário do que vai acontecer aqui, ó. Na alça de Henle, você vai ter uma reabsorção chamada de hiposmótica, que é uma reabsorção em que você pegou pouca água, mas ele reabsorveu muitos íons. É onde vai acontecer principalmente a reabsorção de íons como sódio e potássio. Principalmente aqui, isso já foi questão residência, cai muito isso, e também nas provas normais. Aqui vai ter reabsorção principalmente no túbulo contorcido, na porção ascendente da alça de Henle. Ele vai fazer a reabsorção principalmente de sódio e potássio. Acho que tem até uma questão de prova sobre isso. Depois vocês vão ver quando vocês revisarem. Então, no geral, a alça de Henle é onde ocorre reabsorção de íons, enquanto no túbulo contorcido proximal de água. Isso vai ser importante também para algumas coisas, por exemplo, fármacos. Os fármacos vão atuar, principalmente os mais fortes, atuam aqui, ó. Fármacos, os chamados... Poxa, mas não tá automático para todo mundo entrar? Deixa eu ver aqui. Eu que saí sem querer, né? Porque é muito complicado às vezes daqui. Mas a pessoa ainda tá pedindo, manda pedir de novo, porque eu acho que como eu saí, deve ter caído. Ela tá pedindo novamente. Não tá aparecendo não, viu? Ela aqui, tenho certeza, porque tava automático para entrar. Deixa eu conferir aqui. Tanto que já tem horrores de gente aqui. Estranho. Deixa eu ver. Tá como aberto. Inclusive horrores mesmo, hein? Tanta gente. Ela Então disse tá. que não tá indo. Peraí, deixa eu olhar aqui. Pois é isso, ó. Então, eu tava em que parte mesmo? Esqueci. Ah, os medicamentos. Você tem aqui um diuréticos, por exemplo, diuréticos de alça, como por exemplo a furosemida, não sei se vocês já ouviram falar. Furosemida é um diurético que ele vai atuar aqui no túbulo contorcido proximal, que é o local que tem maior reabsorção de água. Então, ele é um fármaco extremamente radical, tanto que você não pode usar em qualquer caso. Você usa mais em casos de edemas aí generalizados, porque ele causa uma retenção muito alta de líquido, uma eliminação muito alta de líquido, podendo causar até uma desidratação. Então, ocorre em todos os locais aqui, ó, mas dependendo aí do local do néfron, você vai ter classes diferentes. Você tem aqui
tiazídicos e tal, protobetas de potássio, que vão atuar em locais diferentes do néfron por conta dessa característica da reabsorção de água. Então, o principal é isso. Se lembrar que aqui, reabsorção de água, principalmente, e aqui, principalmente, reabsorção de soluto. Aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Acredito que não. Sobre o que eu falei antes, ó. Aqui, você consegue analisar aqui direitinho, ó. Você tem a arteríola aferente, essa daqui de baixo. Aí você entra como glomérula aqui tudo, ó. E você sai aqui, ela pronta pela arteríola aferente. Então, entrou por aqui, saiu por aqui, a forma já de o sangue, né? Ele foi filtrado aqui dentro e ele sai filtrado aqui, ó. E o que sobra de líquido aqui, que chama de filtrado, ele vem para cá. Isso aqui é o túbulo contorcido proximal. Isso aqui é uma imagem que mostra aí essa parte da cápsula. Se vocês perceberem direitinho aqui, ó, ao redor do vaso você tem várias célulazinhas. Essas células são chamadas de podócitos. Chama de podócitos porque ele tem uns pezinhos, ó. Poda vem de pé. Aí você tem vários pezinhos aqui, e esses pezinhos fazem uma barreira de filtração. Aí, por isso que, como eu falei para vocês, você só vai pegar líquido, só a água que vai passar por aqui, ou substâncias muito pequenas, como a glicose. Fora isso, não é para passar nada grande. Quando você tem lá um caso de, por exemplo, proteinúria que deixa aquela urina bem espumosa, vocês viram isso em propedêutica, proteinúria indica uma disfunção renal. Quer dizer que você tem lá a urina tá sendo, a proteína está sendo liberada na urina porque teve morte desses podócitos aqui, causando aí a chamada insuficiência renal. Então, é um indicativo de que está com grandes problemas no rim. Presença de proteínas, principalmente aí. Eu falei para vocês no início que, não sei se eu falei, na verdade, que a urina, ela é um indicativo aí para várias doenças. Você pega aí uma urina, você tem lá a concentração da urina, vocês já viram isso, né? Se a urina está muito amarela, está muito concentrada, quer dizer que você está bebendo pouca água. Se está branquinha, está parecendo água, está diluída, quer dizer que está normal. Se você tem proteína, quer dizer, como eu falei aqui, insuficiência renal. Se você tem aí compostos, muita glicose, diabetes. Se você tem proteínas, como por exemplo a troponina, que é aquela lá do músculo, lembra? Troponina, tropomiosina e tal, indica infarto. Tem vários outros aí, CK, proteínas que são indicativos de problemas no geral. Então, a análise da urina, por isso que a gente faz exame de urina, permite concluir aí, ou pelo menos dar uma pista de alguma doença. Isso acontece porque alterações aqui na urina, como essa da morte dos podócitos, vão causar diferença da composição química e não só química, estrutural também da urina. A cor da urina mesmo, uma urina verde, por exemplo, ou azul, quer dizer medicamentos, vermelha, que chama de hematúria, indica a presença de sangue, pode ser uma insuficiência renal, pode ser infecção urinária. Quando você tem uma urina marrom, pode ser alteração aí hepática, indica insuficiência hepática, excesso de bilirrubina. Tem várias cores de urina aí mudando, você entende aí a alteração mais ou menos que está causando. Então, isso, lembrar aí desses podócitos, são as células que ficam lá no glomérulo que fazem a filtração. Essa parte de pressões aqui, ó, eu coloquei porque ela dá, mas não queria muito falar sobre porque é um negócio mais chatinho, mas às vezes isso é importante. Isso é importante para patologia lá no próximo período, então é bom saber pelo menos o básico. A pressão hidrostática, ela é derivada da pressão arterial. Tá, a pressão nas artérias gera a pressão hidrostática. Por isso que elas são bem parecidas, elas estão ali no nível bem quase igual, porque elas são. Eu pulei uma coisa aqui, deixa eu ver. Porque elas. A pressão hidrostática é derivada da pressão arterial. O que mais? A pressão colodosmótica. É a pressão causada pela quantidade de proteínas dentro da urina, não só da urina, mas principalmente do sangue. Essa pressão, vocês vão ver muito relacionada com a osmose. Se eu estou com uma pressão colodosmótica alta, eu vou alterar a osmose ali, isso pode causar um edema, por exemplo. E a pressão na cápsula de Bowman é a pressão feita pelas células aqui, ó. Inclusive, se bem que isso aqui é para histologia. Mas lembram lá que aqui o epitélio, ó, pavimentoso simples, e aí nos túbulos ele vira cúbico simples. Isso vai ser um padrão aí para todos. Não é nem para estar falando disso, mas tá aí, histologia. Aqui, ó,
No túbulo contorcido proximal, que é a primeira porção lá, você vai ter, como eu falei, principalmente, ó, a absorção de água e eletrólitos. Ele absorve basicamente 65% de água e eletrólitos e praticamente 100% de glicose e aminoácidos. Nada é para passar aí no túbulo contorcido proximal. Por isso que é muito fácil você determinar que a pessoa está com diabetes, ou pelo menos pré-diabético, se a urina está doce. Porque 100% dela é para ser gerida, ou absorvida, reabsorvida. Quando ela não é reabsorvida, é porque está em excesso e o próprio corpo está querendo jogar fora. Por isso que eu não falei sobre isso aqui, ó. Mas se você pegar esse quadrinho aqui, você vai ver que, ao final, a osmolaridade, a concentração de íons aí, ele vai no ducto coletor, ele vai estar aí entre 50 e 1.200. Perceba que é uma grande discrepância. Você tem aí, ó, de 50 a 1.200, é uma diferença gigantesca. Por quê? Porque vai depender da necessidade do corpo. Vou dar o exemplo para a glicose. Vamos botar que essa concentração aqui é de glicose. Se eu estou com uma glicemia normal, se eu sou um paciente normal, ali com a glicose regulada, tranquila, eu vou eliminar 50 de glicose, 50 miliosme de glicose. Já se eu sou um paciente diabético, com a diabetes descontrolada, eu vou estar liberando aí, ó, 1.200 miliosme, até mais. Por quê? Porque o seu sangue está com muito e ele quer jogar fora. Então, vai depender da necessidade do corpo e do tipo de substância. Por exemplo, aminoácidos. Aminoácidos, geralmente, você não vai eliminar de jeito nenhum. Como eu falei, só se tiver problema. Aminoácidos, eles compõem lá as proteínas. Então, eles são extremamente essenciais. Vocês viram que proteína, a gente tem aquele mito de que consegue da alimentação, né? Mas a grande maioria das proteínas que a gente consegue de reciclagem no corpo. Reciclando o muco, que vem lá do trato respiratório, o próprio muco do trato digestório. Quando você recicla isso, você gera aminoácidos para botar de volta no sangue para fabricar novas proteínas. Não teria nem como você ingerir tanta proteína por dia para manter o metabolismo. Então, se você está perdendo proteína no sangue, você morre rápido também, porque você não vai ter como fazer os processos metabólicos. Aí, recursos principais aí, reabsorção de bicarbonato, de nutrientes e secreção ativa. Depois você dá uma lida nisso daí, com calma. Mas é só explicando aí cada um desses processos que acontecem no trato, no túbulo contorcido proximal e é por transporte ativo. Então, tem gasto de energia. Teve uma questãozinha já, que esse detalhe era importante. Você precisa de gastar energia para você conseguir fazer esse transporte de íons. A alça de Henle aqui, como eu falei para vocês, ele vai fazer o gradiente osmótico, ele vai controlar esse gradiente através da absorção aí de íons. Aqui, ó, pode atingir até 1.200 miliosmos, que eu mostrei para vocês lá. Quando está uma hiperglicemia alta, você liberaria aí 1.200 miliosmos por quilo de soluto. Acho que vocês não estão muito familiarizados com esse sistema de medida aqui, mas é um sistema para concentração de soluto no sangue. Então, basicamente, você pode botar isso para facilitar, para você não quiser usar isso daqui, para você entender, 1.200 glicosezinhas ali por milímetro no sangue. Isso na urina, no caso, é o que vai estar liberando. O ramo descendente é muito permeável à água, impermeável a solutos. A água sai por osmose, controlando aí o filtrado, e o ramo ascendente, como eu falei, é o principal aí para transporte ativo de sódio, potássio e cloro. É como alguns fármacos vão atuar também, alguns diuréticos. Lembrar de diurese, você lembra que a diurese, né? Diurese é o ato de você eliminar urina. A urina ela é eliminada, você ir lá no banheiro e urinar, chama diurese. Então, se eu tenho um fármaco que ele é antidiurético, ele impede que você urine. Ou pelo menos, não que você urine literalmente, né? Mas ele vai diminuir a quantidade de urina. Já um fármaco diurético, ele aumenta. Os fármacos, eles atuam aqui no ramo ascendente para isso, para você conseguir eliminar mais água. Aí eu removo soluto sem água, diluindo o filtrado. O resultado aí, como eu falei, de 50 a 1.200, aí vai ajustar a concentração de soluto no sangue. Túbulo que horas são, hein? Deixa eu ver. Tem que terminar até umas 4h30. Não dá tempo das questões. O túbulo contorcido distal e ducto coletor, ele vai fazer os ajustes finos. Acho que falta pouca coisa. Ajustes finos aí, através da regulação. É a última parte, o ducto coletor e o túbulo contorcido proximal aqui, ó. Como ele é o finalzinho, ele vai fazer o ajuste final que você consegue fazer. Por exemplo, se eu não conseguir eliminar tudo aí, eu ainda tenho alguma quantidade de remédio na minha circulação. Eu vou jogar ele para fora aqui nessas últimas partes. Já ao contrário, eu quero reabsorver basicamente tudo de água que eu conseguir, porque eu estou num caso de desidratação. Aqui eu vou fazer reabsorção de água.
até na última parte que eu vou estar reabsorvendo. É como alguns fármacos atuam, inclusive. Atuam aqui, ó, nesses dois, para reter líquido. Só que ele não é tão efetivo, por quê? Porque a maior parte de água aqui, ó, principalmente para eliminar líquidos diuréticos, ele não é tão útil porque nessa porção já reabsorveu muita água aqui. Da mesma forma os íons. Como já teve uma reabsorção muito maior de íons aqui, ele não é tão útil, então não mexe tanto. O que atua, que é importante, que atua aqui nessas últimas partes aqui, é a vasopressina, que é lá o hormônio antidiurético, o ADH. O ADH ele atua no túbulo distal e ducto coletor. Foi minha questão de prova prática, inclusive, sobre isso. Ele atua no túbulo distal e ducto coletor para aumentar a absorção de água. Quando você tem aí a água sendo muito... ele reabsorveu um monte aqui, digamos, absorveu 99% da água aqui. Ou no caso aí de um paciente desidratado, que ele vai ter pouca água, vai absorver um monte de água aqui, mas você quer absorver mais ainda, para diminuir ainda mais a diurese, você libera ADH lá pela neurohipófise, lembra? Produzido pelo hipotálamo, liberado pela neurohipófise, para ele atuar aqui, ó, nessa região, para pegar o máximo de água e impedir que saia aqui na urina. Aí a urina sai muito concentrada, tanto que ela sai bem amarela quando você está com excesso de ADH. A aldosterona também, a aldosterona ela tem receptores lá na região do ducto coletor, que ela vai atuar aí no manejo do sódio e potássio. Acho que eu botei sobre ela em outro lugar, deixa eu ver. Coloquei não, então vou falar logo sobre ela. A aldosterona, a função principal dela é que ela vai intensificar a ação da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, vocês estudaram muito ela antigamente, ela faz um processo aí de reabsorver sódio e liberar potássio, secretar potássio. Ela vai fazer intensificar isso, é como se a bomba estivesse trabalhando lá, ela aumentasse 10 vezes o trabalho da bomba. Então isso vai fazer com que você retenha muito sódio, mas ao mesmo tempo você vai excretar muito potássio, ou seja, o potássio diminui e o sódio aumenta. E aí eu falei para vocês que a água segue o sódio. Então se eu estou reabsorvendo muito sódio, eu também vou reabsorver muita água. É assim que a aldosterona, inclusive, faz o controle da pressão. Vou entrar daqui a pouco nessa parte aí. E aí o resto aqui, já falei antes, aí de outras formas, não vou focar não. Vamos para a última parte, que é essa parte aqui, ó, do aparelho justaglomerular. Vou mostrar aqui, ó, essa imagem. Depois eu mostro lá na outra. Isso daqui, na verdade não, vou mostrar primeiro no macro. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é a parte anatômica que eu falei lá do rim para vocês. Você percebeu, ó? Ele sai aqui, agora que vocês já sabem direitinho cada um dos componentes, sai da cápsula de Bowman, vem para o túbulo contorcido proximal, desce pela alça de Henle, sobe por aqui, vira o túbulo contorcido distal e sai como ducto coletor. E aí eu até falei que vão ter várias partes aqui conectando no ducto coletor. O próprio nome dele fala ducto coletor, ele vai coletar a urina de vários outros néfrons. E aí, se você perceber essa parte anatômica aqui, ó, quando tu chega aqui, essa regiãozinha aqui do túbulo contorcido distal, ele vai passar entre a arteríola aferente e a arteríola eferente. E, por incrível que pareça, é uma das partes principais do rim. Só essa besteirinha aí, ele passou aí nesse momento e já fez aí uma estrutura extremamente importante para a fisiologia do corpo. Essa estruturazinha aqui chama de aparelho justaglomerular. É o encontro entre a arteríola eferente e o túbulo contorcido distal. Algumas literaturas, eles vão colocar como alça de Henle no lugar do ducto coletor, ou no túbulo contorcido proximal. Outros vão colocar que é o túbulo contorcido proximal, porque eles são muito íntimos, os dois, então difere aí de autor para autor. Eu uso mais o túbulo contorcido distal, mas vocês vão encontrar em alguns livros como arteríola alça de Henle. O Silverton, se eu não me engano, ele está como alça de Henle. E aí, ó, subiu aqui, fez esse ângulozinho aqui para formar algumas células. Aí agora eu vou mostrar com destaque. É a mesma coisa que está lá. Só que aqui você vai imaginar que aquele vaso que eu mostrei passando aqui, ó, ele está passando, fazendo uma volta assim. Eu vou mostrar do lado para vocês entenderem que ele está fazendo isso daqui, ó. Ele está fazendo esse exato movimento aqui. E aí, como cortou, ele cortou nessa região aqui, ó. Fez um corte aqui, por isso que você está vendo a bolinha aqui, assim, ó. Essa bolinha. Então, ele está passando assim,
Até aqui não dá para entender muito bem porque está 2D, mas imagine 3D, que eu fiz um corte aqui transversal não, coronal, você conseguiu ver esse túbulo aí, dessa forma aqui, ó. Nessa imagem, que é do Silverton, ele mostrou como alça descendente de Henle. Lá no laboratório de anatomia, vocês vão ver que lá a peça que tem na anatomia está como túbulo contorcido distal. Alguns outros aí que vocês vão encontrar em outros livros, no próprio Guyton, túbulo contorcido distal, mas alguns colocam como alça ascendente de Henle, ramo ascendente da alça de Henle. Tanto faz, só você entender que aqui é um dos túbulos. Aqui, isso daqui, ó, é o aparelho justaglomerular. Só essa regiãozinha aqui, ó. Chama de justaglomerular, porque vocês viram que na anatomia, quando a gente fala justa, a gente está falando de ao lado. Por exemplo, tal pessoa está justaposta a tal pessoa, quer dizer que está do lado dela. Então, justaglomerular é porque está do lado do glomérulo. Então, aparelho justaglomerular. Nesse aparelho justaglomerular, você vai ter duas estruturas importantes, que são as células granulares ou células justaglomerulares, que ficam aqui, e a mácula densa, que é essa regiãozinha aqui, ó. A mácula densa, ela é a parede do túbulo contorcido, enquanto as células justaglomerulares, elas estão no meio aí entre a arteríola aferente e a arteríola eferente. Qual a função desses dois? Primeiro eu vou falar sobre essa daqui, que é mais fácil. As células justaglomerulares, a função dela é produzir a renina, lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês vão ver que às vezes a questão vai querer que você saiba só isso. Qual a função do aparelho justaglomerular? Produzir renina. Então, essa regiãozinha aqui. Já essa parte aqui, que é a mácula densa, ela vai produzir duas substâncias chamadas de adenosina e óxido nítrico. Vocês já devem ter visto óxido nítrico aí em outras partes, aí em imunologia. Não se não pagaram imunologia, mas Ivaneida ela coloca para vocês verem um negocinho assim, né? Mas o óxido nítrico, ele serve tanto para matar alguns parasitas, vocês devem ter visto lá na resposta TH1, lá em parasitologia TH1, uma das partes da resposta TH1 é a parte de liberação de dióxido nítrico, para ele conseguir matar um parasita. Outra parte aí vai ser através da vasodilatação. Vocês viram digestório também. Digestório, o óxido nítrico, ele faz vasodilatação lá para os movimentos peristáticos. Você tem lá o esôfago, faz um movimento peristático aqui, quem faz essa contração é o acetilcolina, ela faz aí a contração, e ao mesmo tempo embaixo você tem um relaxamento aí através do óxido nítrico. Acho que as meninas vão falar para vocês isso mais tarde. E aí, o óxido nítrico ele é um potente vasodilatador. Enquanto a adenosina, não confundir com a adenosina trifosfato, que era lá do ATP, não é a mesma coisa. A adenosina é um hormôniozinho liberado aqui pela mácula densa, que ele faz vasoconstrição. Isso parece um pouco besteira, mas já caiu em questão de estudo de função e de tutoria também. Então é bom saber pelo menos o básico, que é o que ela faz, o nome desses dois hormônios, adenosina e óxido nítrico. Quando eu falo que ele faz vasoconstrição e vasodilatação, eu estou falando aqui, ó, das arteríolas. Por quê? Você tem um conceito muito importante, no geral, então não só para fisiologia, no geral, que é o conceito de taxa de filtração glomerular, chamado de TFG. TFG, taxa de filtração glomerular, é o quanto o glomérulo está filtrando. É isso que vai definir se você está com uma doença, por exemplo, a insuficiência renal. Se você tiver com a insuficiência renal, você está com a taxa de filtração glomerular baixa. A taxa de filtração glomerular vai ser controlada através desse processo de vasoconstrição ou vasodilatação. Então, por exemplo, eu estou lá numa situação de desidratação, meu corpo está sem água, bebi pouca água, então levei um tirozão e perdi horrores de sangue aí, tô praticamente morrendo. O que vai acontecer? Não chegou ali um socorro para lhe dar um sorozinho para você melhorar. Isso, o corpo vai tentar regular para evitar que você morra. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma vasoconstrição aqui, ó, da arteríola aferente, que é essa primeira que entra. Por que a aferente? A eferente, ela também faz uma constrição. Mas vocês vão ver que na questão ele vai perguntar da aferente. Por quê? Porque não faz muito sentido você fazer da eferente. Já que se você fizer da eferente só, por exemplo, vai entrar normal, vai ter a filtração normal e vai sair. Então não faz sentido eu fazer uma constrição na eferente. Mas pode acontecer também. Mas acontece principalmente na aferente. Você vai fazer uma vasoconstrição aqui da arteríola aferente, ele vai tampar aqui, ó, vai praticamente fechar a arteríola. Se vai entrar pouca água aqui,
não vai ter filtração. Ou seja, a vasoconstrição da arteríola aferente diminui a taxa de filtração glomerular. Então, em casos de hipovolemia, você vai ter uma diminuição da taxa de filtração mediada pela adenosina, que faz vasoconstrição da arteríola aferente. Já ao contrário, numa hipervolemia, você está com muito sangue. Se você está com muito sangue, a forma de você resolver isso é simples, é você ir ao banheiro. Para isso, você tem que produzir mais urina. Para produzir mais urina, você tem que ir... Muito sangue, que eu falo, é muita água no sangue, viu? Então, o sangue está mais diluído porque está com muita água. Para fazer isso, você faz uma vasodilatação. Quem faz isso é o óxido nítrico, também liberado pela mácula densa, que ele vai fazer uma vasodilatação da arteríola aferente, que vai aumentar a taxa de filtração. Aumentando a taxa de filtração, eu vou eliminar mais líquido, você vai no banheiro mais vezes. E é isso. Isso daqui é uma das partes mais importantes, porque é uma parte bem fisiológica mesmo, do rim. Só tem aqui, e tem essa importância aí no controle de tanto da volemia do sangue, quanto da pressão, através aí da renina, que eu vou falar daqui a pouco, se chama renina-angiotensina-aldosterona. Aí, aqui é só finalizando, a conclusão, produto final é a urina. O rim, ele filtra cerca de 180 litros por dia. Ou seja, o sangue vai passar ali, vai ser filtrado 180 litros de sangue. Ou seja, vai passar várias vezes ali no rim para ter filtração. Vai excretar no final aí uma pequena fração de soluto, 1 a 2% aí de soluto. E o volume urinário, ele é de 1,5 litro a 2 litros, dependendo da quantidade de água que você consumir. E aí vem um conceito interessante sobre essa parte da urina, pouca gente sabe, mas não da urina no geral, mas do equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. E você tem, para você regular esse equilíbrio, o tanto de água que você beber por dia vai ser a quantidade que você vai excretar por dia também, é igual. Então, se, por exemplo, ao longo do dia eu bebi 2 litros de água, ao final do dia terei eliminado 2 litros de água. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque a obtenção de água vem do quê? De beber água mesmo, literalmente, ir lá beber água. De alimentos. Alimentos são ricos em água, então você obtém água da alimentação também. E a excreção por vários tipos. Você tem a excreção aí através da urina, que é o principal, a grande maior parte, da respiração, da fala. Não estou falando de gente que fala babando, cuspindo. Não, estou falando dos vapores mesmo, o ar que sai da boca, ele libera a água de forma gasosa. E também aí o suor da pele, ele elimina a água. As fezes também eliminam água. Quando você tem um desbalanço aí dessa regulação, aí o corpo age de duas formas. Uma, a partir aqui, que eu já falei, que é diminuindo aí o débito cardíaco, então ou débito urinário, então você vai eliminar menos urina, menos água, porque vai eliminar menos urina também. E outra é através do sistema digestório. Vocês vão ver aí com as meninas mais tarde, que ele consegue, através do cólon, a região final, do intestino grosso, você consegue fazer reabsorção de água das fezes. Então, no caso aí de desidratação, você retira a água das fezes. Por isso que é importante, ao banheiro sempre, beber muita água, porque senão você pode ter um fecaloma, que é as fezes endurecidas, porque retirou muita água das fezes para o corpo. E é isso. Isso aqui é o finalzinho, depois vocês veem aí, dá uma pausa e dá uma lida nisso aqui depois. Controle hormonal, já é o final da aula. Que horas são? Nada tempo. Controle hormonal é feito através de 3 hormônios principais e em um sistema próprio. Você tem aí o ADH, que eu já falei para vocês, liberado lá pela neurohipófise. Função dele, ele vai adicionar aquaporinas. Então, você lembra de água, porinas de poros. Ele adiciona poros lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Esses 2 locais, a parte finalzinha do néfron ali, ele geralmente é impermeável, ou seja, não é para ter reabsorção de água nenhuma ali. Ele só é permeável na presença do ADH. Perceba que foi radical aí as palavras. Só é permeável com ADH. Então, é um caso aí bem específico. Sem ele, você não tem reabsorção nesses 2 locais. Então, ele aumenta muito a reabsorção de água por aumentar lá nessa regiãozinha. O detalhe aí importante sobre ele, que também é chamado de vasopressina, o ADH. Por quê? Porque ele faz lá o processo de constricção. Ele consegue controlar a pressão através da... Ih, eu não coloquei um negócio que eu queria aqui. Ia colocar uma imagem e esqueci, que tristeza, viu?
Mas ele faz lá o processo de vasoconstrição dos vasos, aumentando a pressão, naquele processo que eu falei no início lá, que se eu fizer uma constrição da artéria, eu faço aumento da pressão, porque é diretamente proporcional. Aumentou, aumenta também a pressão. Então, por isso que ele é chamado de vasopressina. É bom saber com os dois nomes para vocês conseguirem associar as duas funções. Um detalhezinho interessante sobre ele também é que ele tem uma liberação aí através de ciclo circadiano. Então, ele tem aumento da liberação à noite, é por isso que você vai pouco ao banheiro à noite e de manhã a urina está concentrada. Porque é um traço evolutivo aí para você conseguir ir menos vezes ao banheiro, ele aumenta a liberação durante a noite. Aí você vai ter mais retenção de líquido e a urina amanhece concentrada. A aldosterona, falei já sobre ela vai controlar aí a pressão através do equilíbrio aí de sódio e potássio, ele vai equilibrar o sódio e o potássio através de aumentar a reabsorção do sódio e aumentar a excreção de potássio, os gatilhos para liberar a aldosterona. Se você tiver com a pressão baixa ou uma hipercalemia. Hipercalemia ou hiperpotassemia é o aumento do potássio. Você tem muito potássio no sangue, aí ele libera a aldosterona. Aí, ó, Na+, K+, ATPase é a mesma coisa que bomba de sódio e potássio. Por último, esse peptídeo natriurético atrial, então vamos botar aqui atrial, ó, ele é um hormônio também liberado aí pelo átrio do coração, vocês viram isso pela unidade passada, que ele tem como função principal inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele serve para aumentar a pressão. Se ele inibe o sistema renina, ele diminui a pressão. Só isso, basicamente é isso. Aqui é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu queria ter colocado uma imagem aqui, mas eu não esqueci, que era uma imagem bem boa, que mostrava esse sistema para vocês fixarem. Mas vocês devem lembrar que vocês já viram no período passado, sobre também que vocês aprofundaram também aí nas aulas práticas, né? O que é que acontece? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você vai ter lá o rim, o gatilho para isso vai ser a diminuição da pressão. Ou a hipovolemia, que também é um sinônimo, porque a hipovolemia também causa diminuição da pressão. Diminui a pressão. Lembra lá quando você tem uma cascata de hormônios, o início da cascata sempre vai ser o final, o contrário do final. Então, por exemplo, se o sistema renina-angiotensina-aldosterona serve para aumentar a pressão, o gatilho para liberar ele vai ser a pressão ter caído. Então, é bem fácil de você lembrar como inicia o sistema. Então, quando a pressão diminui, seja por uma hipovolemia, ou seja por qualquer processo que cause diminuição da pressão, o rim vai liberar a renina. Essa renina, ela vai atuar principalmente aí no fígado. Você vai ter o fígado aqui, o fígado vai estar lá cheio de um composto chamado angiotensinogênio. Gênio, no finalzinho, significa ou uma forma inativa de alguma coisa, ou uma forma de armazenamento. Você lembra lá do glicogênio, é o armazenamento da glicose. Você lembra lá da pepsinogênio, que é o que vocês vão ver agora hoje. Pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Por quê? Porque a pepsina ela é uma enzima que degrada proteínas. E ela está onde? No estômago, que é literalmente feito por 3 camadas de músculo, que são proteínas. Então, se você deixa essa pepsina lá solta o tempo todo, o que ela vai fazer? Ela vai acabar destruindo o estômago, causando uma úlcera. Aí você deixa ela na forma inativa, que é pepsinogênio. Então, gênio no final significa isso. O angiotensinogênio é a forma inativa da angiotensina. Aí, por quê? Porque ele aumenta a pressão. Se você deixa ela ativa o tempo todo, ele vai causar um aumento crônico de pressão. Aí você vai lá, libera a angiotensina, mas na forma de angiotensina 1. Angiotensinogênio vira angiotensina 1. Essa angiotensina 1 ela ainda não está pronta para fazer as funções de aumento de pressão. Precisa que lá no pulmão seja liberada uma enzima chamada de ECA. Significa enzima conversora de angiotensina. Essa ECA ela vai transformar angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um hormônio espetacular. Ele é literalmente um dos hormônios mais importantes do corpo. A gente estuda ele como base do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas ele faz parte aí. Ele, por si só, deveria ser estudado só, porque ele faz um monte de coisa. A gente vai estudar 4 principais aqui hoje que ele faz, mas ele faz um monte de coisa no corpo. Ele regula a pressão com muita força, tanto que vocês vão ver que lá em farmacologia,
que a base de alguns medicamentos aí, por exemplo, os IECAs e os BRAs, eles são para controlar esse sistema renina-angiotensina através da ECA. Ele inibe a ECA, é uma classe chamada de IECAs, que é inibidores da enzima conversora de angiotensina, que ele inibe essa enzima. Aí, se ele inibe a enzima, não tem a formação da angiotensina 2. E isso causa diminuição da pressão. Então, a pessoa que está com a pressão desregulada, seja por alimentação, seja pelo que for, você usando o IECA, ele diminui sua pressão e aí regula. O BRA, a mesma coisa, só que atua aí nos receptores, mas os dois atuam aí na angiotensina para diminuir ela, diminuindo também a pressão. Essa angiotensina, ela vai atuar em 4 locais principais. Ela vai atuar nos vasos sanguíneos, fazendo vasoconstricção, para isso causa aumento de pressão, né? Então, primeiro é isso. Segundo, ela vai atuar lá na neurohipófise, lembra? Na neurohipófise, ele vai fazer a liberação do ADH. O ADH, a gente viu que é o hormônio antidiurético. Por que eu botei isso aqui? ADH, isso aqui era vasoconstrição. Então, ele vai fazer lá, o ADH vai causar a retenção de líquido. Retendo o líquido, você aumenta o volume de sangue. Isso vai causar aumento da pressão, como a gente viu lá no início. Por isso que essas aulas são dadas juntas, porque você tem que integrar aí a parte de controle da pressão com o sistema renal. Aí ele faz aí o controle da pressão através da retenção de líquido, aumentando a volemia. Terceiro local, ela vai atuar lá no hipotálamo. Lembra o hipotálamo, regiãozinha lá em cima da hipófise? O hipotálamo, ele vai funcionar causando sede. Aí, causando sede, você bebe mais água, aumenta a volemia, também aumenta a pressão. E por último, o quarto local, ela vai atuar lá na suprarrenal, ou também chamada de adrenal, que é essa, aqui não está na imagem, mas seria o chapeuzinho que fica lá em cima do rim. Ele libera a aldosterona. A aldosterona, como a gente viu antes, causa retenção de sódio, que causa retenção de água, que causa aumento da pressão. Então, essas 4 formas de ação dela aqui, são 4 vias para aumentar a pressão, por isso que ela é tão importante, por isso que os medicamentos, como eu falei, atuam nela para diminuir a pressão, porque se você inibir ela, você inibe 4 mecanismos aí totalmente diferentes que vão causar aumento de pressão. Então, o sistema renino é muito importante por conta disso. Aqui tem uns gráficozinhos, porque a Carla ela gosta de gráficos, então eu coloquei só para vocês saberem interpretar, já caiu algumas questões também com gráficos. Primeiro, a autorregulação da pressão, porque a gente pensa que a taxa de filtração está mexendo o tempo todo. Ah, eu bebi pouca água, minha taxa de filtração aumentou, diminuiu. Não, não é assim que funciona, não. A taxa de filtração glomerular, TFG, ela só altera num intervalo específico. Ó. Quando a pressão cai menos que 80 ou está mais alta que 180. Lembra lá que o volume altíssimo de pressão era 180? Então, quando ele sobe aí mais que 180, aumenta a taxa de filtração. Já quando... por isso que esse gráfico é de taxa de filtração. Ó. Já quando ele diminui para menos que 80, você diminui a taxa de filtração para reter líquido. Então, apesar de ser um mecanismo muito fino de controle, de regulação, ele não é ativado por qualquer besteira. Você ativa aí com quedas bruscas de pressão ou aumentos bruscos de pressão. Vocês lembram da pressão ortostática? É quando você passou muito tempo deitado, e aí você levanta de vez, cai a pressão muito rápido. Isso, obviamente, não ativaria a taxa de filtração. Só se caísse muito, é o caso dessa diminuição da pressão aí ortostática, que é quando um paciente fica ali em coma, ou acamado ali por dias. Aí, quando ele levanta de uma vez, a pressão cai tão rápido e tão grande essa queda de pressão, que a pessoa desmaia. E aí tem essa taxa de filtração alterada para poder regular e a pessoa conseguir voltar. Já ao contrário, pressão alta, não controlada, hipertensão tipo 3, você vai ter lá uma pressão altíssima, isso vai causar aumento da pressão ou da filtração. Esse outro aqui também cai bastante, ó, que é o do débito cardíaco. O débito cardíaco, como eu falei para vocês, é a quantidade de urina que é eliminada. Então, perceba aqui, ó. Aqui você vai pegar, vamos botar aqui por, sei lá, aqui, essa escala aqui tá, vou botar por ml. Quer dizer aqui que 1 ml até 8 ml. Isso daqui quer dizer que está aumentando. Isso daqui é a pressão. Então, perceba, ó. Se a pressão ela tiver 60, a taxa de filtração está praticamente zero. Por quê? Porque você não quer eliminar a urina. Lembrar que débito urinário é a quantidade de urina eliminada pelo corpo. Então, você não quer eliminar. Já ela vai aumentando. Vou botar outro extremo aqui, ó. Ela está com 180 de pressão.
O débito cardíaco está no máximo. O débito urinário está no máximo. Está eliminando o máximo de urina que consegue aí por minuto. O contrário, quando está aqui normal, 120, está no normal de eliminação aí de urina. Então, quando você causa um aumento aí da pressão, você causa um aumento do débito urinário, que é diferente da taxa de filtração, viu? Está acabando, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa sobre isso? Acho que não. Eu lembro não. Vamos para a última parte aí, que é já o controle da micção. Deixa eu ver que oração é, para terminar na hora. A micção, duas coisas importantes sobre. A vesícula urinária, a bexiga, ela vai ter aí, eu acho que vai passar um pouquinho, viu? 3 minutos só. Qualquer coisa, vocês atrasam aí uns 10 minutinhos. Vai terminar umas 5h10, tá bom? Ó, aqui é a bexiga. Você tem a ureter aqui, ele que vai trazer aí a urina lá do rim para ser armazenada na bexiga. Ela é formada por um músculo específico, também muito importante nas questões, que é o músculo detrusor da bexiga. Ele que contrai, causando esvaziamento da bexiga. Ao mesmo tempo, você tem aqui a próstata, ó, a uretra. Ele vai ter receptores de estiramento aí desse músculo. Então, vai ter vários receptorzinhos aqui, ó, que eles vão perceber que tá enchendo a bexiga. Quando a bexiga enche, ela começa a chegar, inclusive, no abdômen. Ela está na região pélvica, mas ela começa a chegar no abdômen. Aí ela vai enchendo, vai chegando no abdômen. E não sei se eu paro agora. O que é que vocês acham? A gente atrasa porque eu acho que ainda falta explicar sobre os nervos, e aí acaba. Mas já vai dar. Eu tinha botado meia hora para as questões, 1h30 para isso aqui. Vocês querem atrasar mais 10 minutinhos? Ou eu paro aqui e depois vocês dão uma lida? Essa parte aqui é mais a fisiologia da micção. Então depende aí de como vocês preferirem. É para responder, viu? Pode botar aí no texto. Eu voltei para o negócio. Então vamos lá. Vou pegar no máximo uns 10 minutinhos para explicar aqui. Aqui, ó, é porque é uma parte um pouquinho mais chata aí do controle. Você vai ter aqui, os receptores de estiramento estão todos no músculo detrusor da bexiga. Esse músculo detrusor, ele vai perceber que está aumentando, está entrando líquido e a parede está se distendendo. Aí ele faz o quê? Ele manda uma mensagem lá para o sistema nervoso central, mais especificamente vai mandar para o sistema nervoso parasimpático, depois para o autônomo parasimpático. O parasimpático vai perceber que já está cheia a bexiga. Aí ele vai causar a contração dessa parede aqui, ó, desse músculo detrusor, que vai causar a expulsão da urina aqui. E aí, primeiro eu vou falar sobre os componentes aqui da anatomia para vocês entenderem a fisiologia. Primeiro, eu já falei que é o músculo detrusor, que ele vai compor aí a parede da bexiga. O segundo, deixa eu mostrar aqui nessa imagem. O segundo, aqui, ó, o músculo detrusor está aqui. Isso aqui é o trígono da vesícula, que ele vai ter aí 3 ósteos. Os ósteos ureterais, que é por onde vai entrar o ureter, e o ósteo uretral. Esse daqui, isso forma o trígono vesical, o trígono da vesícula. Essa parte aqui, ó, um ósteo é o quê? Um ósteo é um buraco. Isso aqui, esse buraco aqui é o ósteo. Então tem um ósteo aqui e um ósteo aqui, por exemplo. Ao redor de um ósteo, você tem um esfíncter. O esfíncter é o músculo que está ao redor do ósteo. Então, se o ósteo é o buraco, o músculo vai ser o esfíncter. Esse esfíncter, quando ele contrai, ele fecha o buraco. Quando ele relaxa, ele abre o buraco. É isso. Então, você tem 2 ósteos aqui. Tem um ósteo aqui, ó, que é chamado de 2 esfíncteres. O ósteo é esse daqui que são os buracos, e os esfíncteres são essas partes aqui de músculo. Ó. Esse esfíncter aqui é chamado de esfíncter uretral interno. É essa regiãozinha aqui, ó, de músculo. Já aqui, você tem o esfíncter uretral externo. Então, esse é o interno, esse é o externo. Tem um detalhezinho aqui, ó, para você ver, é a uretra feminina e a masculina. Tem uma diferença aí entre as duas aqui, ó, na masculina. Primeiro que você vê, tem a próstata aqui são as glândulas bulbouretrais, a próstata é a bexiga aqui em cima. Aqui é o esfíncter uretral interno no homem, só que o esfíncter uretral externo, ele fica bem aqui, ó, nessa região aqui. Enquanto o ósteo vai ser o ósteo interno da uretra aqui, e esse aqui vai ser o ósteo externo da uretra.
por conta do pênis, que ele é longo, em alguns, você vai ter essa diferençazinha aqui. Então, você tem aqui a entradinha, já aqui, ó, o ósteo, ele tá junto com o esfíncter. O ósteo tá aqui, o esfíncter tá aqui, ó, na mulher, enquanto no homem, o ósteo tá aqui, o esfíncter tá aqui, já o ósteo tá lá embaixo, o esfíncter tá aqui em cima. É um detalhe anatômico aí. Outra coisa, eles têm composições diferentes. O ósteo interno da uretra, que é esse daqui, ele vai ser composto de músculo liso. Por ser de músculo liso, ele tem um controle involuntário. Quem controla ele é o sistema nervoso parasimpático. Já o ósteo externo, que é esse daqui, nesse caso aqui vai ser aqui, ele vai ser de controle voluntário. Ele é formado de músculo esquelético. Quem controla ele é você através de um reflexo aprendido chamado de reflexo de micção, que é o quê? Você vai lembrar, vocês viram isso no parasimpático, quando vocês estudaram lá no primeiro período, que o simpático ele induzia a micção. Tanto que ficava lá num susto, você se mijava todo. Tá certo. Mas quem causa a micção, de fato, é o parasimpático. Lá, o reflexo de micção era um susto. É um reflexo aí de origem evolutiva, de animais que eles têm para, durante uma fuga, ele urinar no inimigo e conseguir fugir. Ou então para diminuir o peso e tal. Então, é evolutivo, mas não é controlado pelo simpático. Quem controla é o parasimpático, tanto que para você ir no banheiro, você não tem que levar um susto. Você tem que relaxar para você conseguir urinar. Você vai lá no vaso, você relaxa, você consegue urinar. Então, esse estímulo vem do parasimpático, ele causa a contração aqui da parede da bexiga pelo músculo detrusor. Quando ele contrair o músculo detrusor, ele vai vai empurrar a urina para baixo. Isso vai causar a abertura do esfíncter interno da uretra. Aí abriu esse esfíncter, esse continua fechado, porque esse quem controla é você. Aí você vai lá, pensa, quando você está lá no banheiro, você relaxa, pensa, aí você consegue urinar. Então, esse daqui, controle involuntário, esse voluntário. Isso aqui é muito cobrado em questão, viu? Então, peguem, não negligencia isso não, porque confunde na hora. Por isso que eu faço mais associação, para você não decorar e se entender, que é muito cobrado. Então, esse relaxa, quando contrai aqui a musculatura e empurra a urina. Esse relaxa quando você pensa, controle voluntário. Outra coisa importante sobre é feito através de movimentos peristáticos, que vai empurrando a urina tanto pelo ureter para chegar aqui, quanto aqui para contrair. E tinha mais uma coisa importante aqui sobre a bexiga, deixa eu ver se eu lembro. Os nervos, essa última parte aqui, ó. Os nervos que controlam ela são três. Você tem os nervos esplâncnicos pélvicos, que eles vão controlar, principalmente, ele é sensitivo e motor. A parte sensitiva dele vai controlar o grau de estiramento, para você perceber que a bexiga está enchendo, e a parte motora dele vai controlar a contração. Ele que vai fazer a contração na parede, empurrando a urina. Já o músculo, o outro nervo, que é o nervo pudendo, ele vai controlar a parte do esfíncter. Ele que controla a abertura do esfíncter externo aqui, ó, para a eliminação da urina. E os nervos hipogástricos, o próprio nome fala hipogástrico, gástrico, vocês viram já que a palavra gástrico é quando você está falando do estômago. Gástrico é porque ele vai controlar ali, ou ele fica embaixo do estômago, na região ali do... Como é que chama essa regiãozinha? Do para-barriga. Essa regiãozinha aqui, ó. Então, esses nervos, eles vão vir para cá, tá vendo? Eles vão para essa região aqui. Nessa região, eles vão causar principalmente a sensação de bexiga cheia. Por isso que quando você está com dor, você sente uma sensação aí ou quando você está com a bexiga cheia, você sente uma dor no pé da barriga. Por conta disso, ele dá a sensação aí de bexiga cheia e dor. Na verdade, vários das estruturas daqui, a dor, ele está acima de uma linha chamada linha de dor pélvica, que é bem aqui, ó. Vários deles são sentidos aqui em cima. O único, isso é útil para algumas questões, para a tutoria, você entender que o único que você sente, principalmente a dor na parte de cima, é o do rim. Os outros todos aí, a prostatite, a colicistite, todos esses daí, a dor vai ser na região aí, ó, do pé da barriga. Por quê? Porque vai ser já do rim nos flancos. Porque isso foi questão também de fisiologia, acho que foi de tutoria.
Isso porque a dor, ela inicia aqui nessas regiões, mas ela irradia para cá, porque a parte da interpretação vem daqui do sacro, da coluna lombar. E aí, quando vem aí da parte lombar, você só sente lá em cima, chama linha de dor pélvica. E é isso. Aqui estão as referências aí usadas para fazer esse slide. Dá uma estudada aí, né? Principalmente analisando as questões mesmo, dá uma revisada, espero ter sido útil. E período que vem, talvez aí esteja em outra monitoria com vocês. Se não, espero ter ajudado mesmo. Desculpa aí não ter ido para tantas monitorias, porque foi corrido esse período. Vou deixar aí com o Levi agora. Se não tiverem dúvidas, vou deixar aí para o Levi continuar. Qualquer coisa, manda lá no grupo dúvidas também. E é isso. Obrigado, não é bom não. Tchau. Oi, gente, boa tarde. Tá todo mundo me escutando direitinho? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Um instante. E eu acho que eu tenho que continuar. Clínico, porque a prova de fisiologia ela não cobra o assunto tão direto. A UNEX está com essa pegada agora de ter caso clínico, fazer associação. Então, eu mandei para Alano, ele aprovou. Então, vamos lá. Primeira questão. Uma criança é diagnosticada com síndrome nefrótica, caracterizada por edema significativo e proteinúria maciça. Em termos de fisiologia da filtração glomerular, a perda maciça de albumina sugere uma falha em qual componente essencial da barreira de filtração. Vocês já viram hoje que a barreira de filtração ela tem 3 camadas, né? Primeiro, o filtrado ele vai passar pelo endotélio capilar fenestrado, depois ele vai passar pela membrana basal glomerular e, por fim, pelos podócitos. E aí, vocês sabendo que existem essas 3 camadas, a gente consegue começar a questão. Na letra A, ele fala do endotélio capilar fenestrado. Essa alternativa ela está incorreta, porque o endotélio capilar ele é muito grande, então ele permite a passagem de determinadas proteínas, principalmente a albumina. A albumina ela é uma proteína bem pequenininha, então ela consegue passar por esses espaços do endotélio fenestrado. A letra B fala das células musculares lisas da arteríola eferente. Como vocês viram, a arteríola eferente está saindo do glomérulo. Então não tem como vocês verem essas células musculares lisas e pensarem que ela faz filtração. Elas não fazem a filtração, ela está saindo. Então elas são após a filtração. A letra C fala das células da mácula densa. Como foi falado, a mácula densa ela também não participa da filtração. Ela tem relação principalmente com a análise do cloreto de sódio do filtrado. Então, como é que funciona? Vocês viram que a mácula densa ela vai liberar adenosina e também vai liberar óxido nítrico. Aí ela analisa esse cloreto de sódio e se ela tiver com uma concentração muito alta de cloreto de sódio, ela vê que a taxa de filtração glomerular está alta. Então, se a taxa de filtração glomerular está alta, significa que está tendo uma filtração muito grande desse soluto e aí o organismo não está conseguindo reabsorver a tempo. Então, ele vai liberar essa adenosina para que tenha uma vasoconstrição e diminua a taxa de filtração glomerular. Se o cloreto de sódio estiver baixo, é o oposto. A taxa de filtração glomerular ela vai estar baixa e aí ele vai liberar óxido nítrico para causar vasodilatação e aumentar a taxa de filtração. Então, as células da mácula densa não têm relação com a proteinúria. A letra D fala sobre os podócitos e a glicoproteína de carga negativa da membrana basal glomerular. Os podócitos e a membrana basal glomerular, elas vão ter uma carga muito negativa. E esse é um mecanismo que ela consegue repelir as proteínas. As proteínas que são negativas, como é o caso da albumina, elas vão entrar em contato com essa carga negativa e vão ser expelidas. Por conta disso, ele consegue selecionar se as proteínas vão ou não entrar. Por isso que, às vezes, proteínas de carga positiva acabam conseguindo passar pelo glomérulo, porque elas são atraídas pelos podócitos e pela membrana basal. Então, por isso que a alternativa dessa é a letra D.